capítulo 1, ou capítulo 1, né? Encontro inesperado. Então, gente, eu acho que esse início vai ficar, talvez possa ficar um pouco maçante, principalmente esse primeiro capítulo, né? Porque conhecendo um pouco primeiro a história, né? E aí a gente vai avançando, tá? Encontro inesperado. O vento brincava com as folhas secas das árvores quando Evelina Serpa, a senhora Serpa, decidiu sentar-se no banco que ali mesmo parecia convidá-la ao repouso. Na praça ajardinada, o silêncio da tarde morna. Raros turistas na estância mineira naquela segunda quinzena de outubro. E entre esses poucos ali se achava ela, em companhia da governanta que ficara no hotel. Afastara-se do bulício caseiro, sentindo fome de solidão. Queria pensar, e por isso escondia-se sob todo verdejante, contemplando as pequenas filas de azaleia desabrochadas que timbravam em anunciar o tempo de primavera. Acomodada, rente à espessa ramaria, deu asas às primeiras reflexões. O médico amigo aconselhara-lhe revigorantemente descanso ante a cirurgia que a esperava. E sopesando as vantagens e os riscos da operação em perspectiva, deixava que as lembranças da curta existência lhe perpassassem o cérebro. Então, olha aqui, né, gente? Não é considerações espirituais, mas que a gente possa ir entendendo, né? A Evelina está aqui, né, descansando em um hotel, né, a recomendação médica, porque ela vai passar por uma cirurgia e ela necessita um pouco de repouso, né? Essas reflexões, né? Todo mundo que já passou por alguma cirurgia, ou está passando, ou vai passar, né, por algo que seja impactante a nossa vida, né? Geralmente nos traz isso, né? Reflexão, parar, né? É a vida nos parando, né? E uns nessas reflexões, no decorrer algo acontece e vão embora. E outros são chamados à vida para que possam refletir, para que possam reconsiderar, para que depois possam seguir, né, um pouco melhor, né, mas seguindo ainda na terra, tá? Casara-se 6 anos antes. A princípio, tudo fora excursão em caravela dourada sobre correntes azuis. O esposo e a felicidade. No segundo ano, após o enlace, veio a gravidez carinhosamente esperada. No entanto, com a gravidez apareceu a doença. Descobrira-se-lhe o corpo deficitário. Revelaram-se os rins incapazes de qualquer sobrecarga e o coração figurava-se motor ameaçando falhar. Ginecologistas ouvidos opinaram pelo aborto terapêutico. E, conquanto a imensa mágoa do casal, o filhinho em formação foi arrancado do claustro materno, à maneira de ave tenra, escorraçada do ninho. Então, deixa eu parar aqui para poder fazer uma consideração para vocês. Muita gente, né? Vocês viram aqui. Ela tá voltando um pouco ao passado, né? 6 anos de casado, o primeiro ano tudo muito bem, o segundo ano engravidou, mas logo após a gravidez veio a doença, né? Do corpo físico, e essa doença impossibilitava de continuar com o feto no ventre, né? Onde eles optaram pelo aborto, né? Como melhor opção. Então, muitos devem estar perguntando aí: Ana, mas a doutrina espírita não é contrária ao aborto? Sim, com certeza, né? Mas tem determinadas exceções como essa, né?
Ou seja, a vida que já está em curso corre perigo, né? Então, a prioridade é a vida que já está em curso, né? E não aquela que ainda não iniciou nesse contexto, tá? Não quer dizer que, eu vou abortar então porque a vida ainda não começou. Não é isso, tá? É diante desse contexto. E aí vocês podem perguntar, mas a espiritualidade já não sabia, né, que tudo isso ia acontecer? Com certeza, né, que eles sabiam que isso ia acontecer. E vocês podem ter certeza também que esse feto, né, permaneceu o tempo que ele necessitava ligado a essa mãe, viu? É muito comum, né, pessoas que engravidam logo abortam, né? Então tem várias possibilidades que pode acontecer. A gente sabe que pode ser desistência do espírito, pode ser alguma coisa relacionada, né, ao corpo físico da mãe, né? E precisa aí de cuidados médicos, né? Mas a gente sabe também que tem aqueles que precisam passar, talvez por pouco tempo, né? Quantos aí não tem uma gestação normal, não tem nada, e aí o bebê nasce, daí uma semana o bebê desencarna, né? É porque era esse tempo que essa criança, esse espírito, né? Que a gente fala criança, mas é um espírito antigo, é exatamente esse tempo que ele necessitava, tá? Então, tenham para vocês quando for coisas que aos nossos olhos, né? Parecer que está tomando o curso normal, ou seja, né? A vida da mãe, né, se sobrepõe à vida do feto, nesse caso, né? Então, vocês pensam no seguinte, não há erros nos planos de Deus, tá? Então, não houve erro aqui. Desde então, a viagem da vida se lhe transformara em vereda de lágrimas. Cai o esposo, como se metamorfoseara num simples amigo cortês, sem maior interesse afetivo. Passara facilmente o domínio de outra mulher, uma jovem solteira, cuja inteligência e vivacidade podia aquilatar através dos bilhetes que o marido esquecia no bolso, portadores de frases ardentes e beijos pintados no papel com os próprios lábios úmidos de carmim. Ou seja, né, o marido, depois disso tudo, estava aí com uma amante, né? O retiro e o desencanto que padecia em casa talvez fossem os fatores desencadeantes das crises terríveis de opressão que experimentava periodicamente na área cardíaca. Nessas ocasiões, sofria náuseas, dores cruciantes de cabeça com sensação de frio geral, que se faziam acompanhar por impressões de queimadura nas extremidades e aumento sensível da pressão arterial. No ápice da angústia, admitia-se prestes a morrer. Em seguida, as melhoras para cair, dias depois. Na mesma condição, bastando para isso que os contratempos com o esposo se repetissem. Arruinara-se-lhe a resistência, esvaíam-se-lhe as forças. Por mais de 2 anos, vagueara de consultório a consultório, sondando especialistas. Finalmente, a sentença unânime. Tão somente uma delicada operação cirúrgica viria recuperá-la. No íntimo, algo lhe dizia ao campo intuitivo que o problema orgânico era grave. Talvez lhe impusesse a morte. Quem poderia saber? Indagava-se. Ouvia os pardais churiantes, cujas vozes lhe serviam por música de fundo à meditação, e passou de repente a calcular quanto ao proveito da própria existência, enumerando aspirações e fracassos. Valeria furtar-se aos perigos da cirurgia, que sabia difícil para continuar doente, ao lado de um homem que passaria a desconsiderá-la no tálamo doméstico?
E não seria razoável aceitar o socorro que a ciência médica lhe oferecia, a fim de recobrar a saúde e lutar por vida nova, caso o marido a abandonasse de todo? Contava apenas 26 anos. Não seria justo aguardar novos caminhos para a felicidade nos campos do tempo? Embora sentisse profunda saudade do pai que desencarnara ao tempo em que ela não passava de frágil criança, havia crescido na condição de filha única, sob a dedicação de carinhosa mãe, que por sua vez lhe dera um padrasto atencioso e amigo. Ambos, com o marido, lhe constituíam a família, o lar da retaguarda. Naquela hora, mergulhada nas virações do entardecer, mentalizava os entes queridos, o esposo, a mãezinha e o padrasto distantes. De súbito, lembrou o pai morto e o filhinho morto ao nascer. Era religiosa, católica praticante e mantinha com respeito à vida, além da morte, as ideias que lhe eram infundidas pela fé que abraçava. Onde estaria seu pai e seu filho? Perguntava-se. Se viesse a morrer com a moléstia de que se achava cometida, conseguiria acaso reencontrá-los? Onde? Não lhe era lícito pensar nisso, já que a ideia da morte lhe visitava insistentemente a cabeça. Atirara-se avidamente ao monólogo íntimo, quando alguém lhe surgiu à frente, um cavaleiro maduro, cujo sorriso bonachão lhe infundiu para logo simpatia e curiosidade. A senhora Serpa? Perguntou ele em tom respeitoso. E a um aceno confirmativo da interpelada, que não lhe escondia surpresa, acrescentou: perdoe-me a ousadia, mas soube que a senhora reside em São Paulo, onde moro também, e através de circunstâncias muito inesperadas para mim, fui informado por pessoa amiga de que temos ambos um problema em comum. Estimo ouvi-lo, disse a jovem senhora, em lhe percebendo o constrangimento. Ante a inflexão de bondade daquela voz, o homem apresentou-se. Nada receia, senhora Serpa. Sou Ernesto Fantini, um criado seu. Encantada em conhecê-lo, falou Evelina, e fitando aquela fisionomia enrugada que a doença abatia, acrescentou: sente-se e descanse. Estamos numa praça enorme, e ao que parece, somos agora os únicos interessados no refazimento que ela oferece. Encorajado pela gentileza, acomodou-se Fantini em assento próximo e voltou a expressar-se, avivando o diálogo que a atração mútua passou a presidir. A dona do hotel onde nos achamos fez amiga da governanta que lhe acompanha a viagem e vinha saber por ela que a senhora enfrentara também uma cirurgia de caráter difícil. Também? Sim, porque estou nas mesmas condições. Tenho a pressão arterial destrambelhada, o corpo a matroca. Há quase 3 anos ouço os especialistas. Ultimamente, as radiografias me acusam. Tenho um tumor na suprarrenal. Presinto seja coisa grave. Compreendo, reticenciou Evelina pálida. Conheço tudo isso. O senhor não precisa contar-me. De quando em quando deve atravessar a crise. O peito a sufocar, o coração descompassado, as dores no estômago e na cabeça, as veias engrossarem no pescoço, a sensação de gelo e fogo ao mesmo tempo e a ideia da morte perto. E a gente só começa a pensar, né, no fator desencarne quando essas coisas acontecem, né? E por isso eu sempre falo aqui, que quando a gente tem uma visão aberta, né, nesse fator morte do corpo físico, as coisas tendem a levar, né, a caminhar mais suaves, sabe?
deixando de lado doutrina, deixando de lado religião, né? A morte do corpo físico, ela é inerente a todos nós, né? Ninguém precisa ter receio da morte física. Ninguém precisa esperar, né, que venha uma doença grave, né, acometer o nosso corpo físico para refletir, né, acerca da nossa conduta, refletir sobre nossa família, sobre nossos filhos, sobre nossa condição, né? Isso é coisa única, né? E uma reflexão que só nós podemos fazer, porque envolve o nosso caminhar, né? Então veja bem, né? O caso de Evelina, ela só veio a ter toda essa reflexão, e não só ela, ele também, né? Uns passam a orar mais, outros passam a fazer mais preces, outros passam a fazer aquilo, né, a correr contra o tempo e fazer aquilo que um dia queria ter feito e não fez, né? Então que nós também possamos refletir nesse contexto, que nós não precisamos esperar, né, que a vida venha nos parar para puxar a nossa orelha, né? Porque a vida sempre nos para, a vida terrena sempre nos para, né, por duas coisas. Ou porque nós vamos embora, ou porque ela está nos sacudindo diante de uma reparação, talvez, que nós estejamos fazendo, né? Às vezes eu posso contrair uma doença que era necessário ao meu corpo físico para uma reparação. Mas, junto dessa doença do corpo físico, vem a necessidade de reflexão, né? Você quer lugar melhor para refletirmos, né? Do que quando nós estamos doentes? Porque aí nós precisamos parar, né? Nós precisamos parar e refletir. E enquanto nós estamos passando por essa doença necessária ao corpo físico, nós precisamos também olhar a nossa conduta, olhar o nosso caminhar, né? Para que, se tivermos a oportunidade de continuar, que nós possamos fazer um pouco diferente. Tomar decisões, né, mais cabíveis, ter mais sabedoria, ter um outro olhar para a vida, né? Nós precisamos tirar esses aprendizados. E muitas das vezes a gente não tira, né? Quantas pessoas aí já passaram por inúmeras situações que até mesmo não são situações de doença do corpo físico, mas passam por determinados problemas e não tiram proveito deles, né? Então que nós possamos também fazer uma reflexão sobre nós. E aí a Evelina dizendo, né? Tudo que passa, ela passa aí diante dessa enfermidade. O Fantini responde isso mesmo. Em seguida, as melhoras de algum tempo para depois começar tudo de novo, a qualquer aborrecimento. A senhora sabe, infelizmente. O médico repetiu algumas vezes para mim o nome da moléstia que sou portador. Gostaria de saber se a senhora já ouviu a mesma informação a seu respeito. Fantini sacou do bolso minúscula caderneta e leu em voz alta a palavra exata que lhe definia o problema orgânico. A senhora Serpa dissimulou a custo o desagrado que a enunciação daquele termo científico lhe causava, mas dominando-se confirmou. Sim, meu marido, em nome do nosso médico, deu-me a saber este mesmo diagnóstico em se referindo ao meu caso. O recém-chegado percebeu o aborrecimento da interlocutora e ensaiou bom humor. Deixe estar, senhora Serpa, que temos uma doença de nome raro e bonito.
o que não impede tenhamos crises frequentes e feias, replicou ela com graça. Fantine contemplou o céu muito azul da tarde, como quem se propunha levar a palestra no rumo de planos mais altos. E Evelina seguiu-lhe a pausa em silêncio comovido, entremostrando igualmente o propósito de alçar a conversação, sofrimento acima, sedenta de refletir e filosofar. E assim nós encerramos o primeiro capítulo, né? E vamos começar o segundo, que tem o nome denominado Na Porta da Intimidade. Não longe surgiu o pequeno carro de passeio. Vinha devagar, muito devagar. Vendo o animal que se aproximava a passo lento, o cavalheiro disse à dama: compreendo-lhe a necessidade de repouso, mas se aceita uma excursão pelas termas? Agradeço, respondeu, contudo não posso. Refazimento é agora minha maior terapêutica. Efetivamente, nosso caso não se comporta sacudidelas. A pequena viatura passou rente ao sossegado retiro. Os dois perceberam a razão da marcha amorosa. O veículo fora de certo acidentado e mostrava uma roda partida, avançando dificilmente. Enquanto isso, o jovem boleeiro a pé guiava o animal com extremado carinho, deixando-o quase livre. A senhora Serpa e o improvisado amigo seguiram-nos com o olhar até que desapareceram na esquina próxima. Em seguida, Fantine fixou um grande sorriso e enunciou muito calmo: Senhora Serpa. Ela, porém, cortou-lhe a frase com outro sorriso franco e corrigiu jovial: chame-me Evelina. Creio que, sendo nós irmãos numa doença rara, temos direito à estima espontânea. Muito bem, acentuou o interlocutor e aduziu doravante: sou também apenas Ernesto para a senhora. Ele deixou cair a mão, descorada no encosto do banco enorme, e prosseguiu: Dona Evelina, a senhora já leu algo de espiritualismo? Não. Pois quero dizer-lhe que a charrete, ainda agora sob nossa observação, me fez lembrar certos apontamentos que esquadrinhei nos meus estudos de ontem. O interessante escritor que vem compulsando numa definição que ele mesmo considera superficial, compreende a criatura humana como um ternário, semelhante ao carro, ao cavalo e ao condutor, os três juntos em serviço. Como pode ser isso? Interrogou Evelina, sublinhando a palavra de surpresa e gracejando com o olhar. O carro equivale ao corpo físico. O animal pode ser comparado ao corpo espiritual, modelador e sustentador dos fenômenos que nos garantem a existência física. E o cocheiro simboliza, em suma, o nosso próprio espírito. Isto é, nós mesmos, no governo mental da vida que nos é própria. O carro avariado, qual o que vimos aqui, recorda um corpo doente. E quando um veículo assim se faz de todo imprestável, o condutor abandona a sucata da natureza e prossegue em serviço, montando consequentemente o animal para continuarem ambos no curso de sua viagem para diante. Isso ocorreria de maneira natural na morte ou na desencarnação. O corpo de carne, tornado inútil, é restituído à terra, enquanto que nosso espírito, envergando o envoltório de matéria sutil, que aliás, lhe condiciona a existência terrestre, passa a viver em outro plano, no qual a roupa de matéria mais densa para nada mais lhe serve. Evelina riu-se, sem perder embora o respeito que devia ao interlocutor, alegou: teoria engenhosa. O senhor me fala da morte e o que me diz desse trio durante o sono? Então, gente, vamos só parar aqui para me falar uma coisa. Primeiro ele fez uma comparação, né?
Vamos lá nessa comparação para a gente poder entender. Deixa eu pegar aqui. O carro, o cavalo e o condutor. Então, o que ele fala, né? O que ele quer dizer aqui e que vale a pena a gente trazer, né, à tona. Então, ele fala do carro que está ali estragada, com uma roda quebrada, como compara com o nosso corpo físico, né? Quando adoece. E ali tem-se um animal com o condutor, né? E ele compara-se. Deixa eu pegar aqui para poder não errar, né? O que ele fala, né? O corpo espiritual e o nosso próprio espírito. Então, o que ele quer dizer com isso? Né? Que o nosso corpo físico é como um carro a nos transportar para onde nós precisamos ir aqui na Terra, tá? E uma vez esse carro deteriorado, estragado, quebrado, que não venha ter mais conserto, né? Esse carro, então, ele é aposentado, deixado para lá. E a gente continua seguindo o mesmo curso, né? Ou seja, se o nosso corpo físico adoece, não tem mais condições de permanecer na Terra, né? O nosso espírito nada mais do que abandona esse corpo físico, né? Se une no corpo espiritual, em espírito, e continua seguindo o seu curso normal, né? Então, isso não é novo aqui para a gente também, né? A gente sabe que o corpo físico morre, mas nós vamos continuar vivos e vamos continuar de onde nós paramos, né? Então, foi essa reflexão, né, que ele quis dizer, né? E o André Luiz sempre fala, né? Um corpo, uma veste, né? E se aquela veste não nos serve mais, né? Se por algum motivo, né, elas não nos cabem mais, nós a abandonamos e continuamos seguindo o nosso curso, a nossa jornada, tá? Muito razoavelmente, e ela pergunta aqui, né? Fala para ele que a teoria dele é engenhosa, né? E ela pergunta, né? E esse trio, o carro, o corpo espiritual e o próprio espírito, né? Para onde vão durante o sono, né? E ele fala, muito razoavelmente no sono físico, há descanso para os 3 elementos. Descanso esse que varia de condutor para condutor, ou melhor, de espírito para espírito. Quando dormimos, o veículo pesado ou corpo carnal repousa sempre, mas o comportamento do espírito difere infinitamente. Por exemplo, depois de copioso repasto para o condutor e o cavalo, é justo se imobilizem ambos na inércia, tanto quanto o carro que carregam. Entretanto, se o boleeiro se caracteriza por hábitos de estudo e de serviço, quando o veículo se detém na oficina para reajuste ou reabastecimento, é ele o que utiliza o animal para excursões educativas ou tarefas nobilitantes. De outras vezes, se o condutor é ainda profundamente inábil ou inexperiente, patenteado o receio da viagem, sempre o que o veículo exige restauração, ele que se oculta nas imediações do posto socorrista, esperando que o carro se refaça, a fim de retomá-lo à feição de armadura para a própria defesa. Então, o que ele está dizendo aqui, né, gente? Às vezes esse livro tem um linguajar que às vezes nem todo mundo entende, por isso que a gente tem que ir parando, né? Então ele está dizendo aqui o seguinte, que quando, né, a gente dorme,
Ele tá dizendo aqui sobre o quê? Os desdobramentos, né? Então, quando nós dormimos, o nosso corpo físico, ele precisa de descanso, né? E o espírito tem aí infinidade de coisas que pode fazer, né? Dependendo de espírito para espírito, e eu acrescento de pessoa até pessoa, né? E ele fala que aqueles que têm o hábito do estudo, né, do servir, sempre tem algo a fazer, né? E aqueles que às vezes não carregam determinadas crenças vão permanecer ali, ou não têm esses mesmos hábitos, vão permanecer ali, né? Aguardando para que o corpo físico se refaça. E ele compara aqui como um carro na oficina, ou seja, o dono deixa o carro lá na oficina, né? Que seria o nosso corpo físico. Em vez de, enquanto o carro está ali para um reparo, ele ir fazer outra coisa, né? Ele fica ali aguardando o carro ficar pronto, né? Para poder levar embora. E a mesma coisa ele fala do nosso corpo físico, né? Se não tem determinados hábitos, a tendência é o corpo adormecer e o espírito muitas vezes ficar ali, né, aguardando. Mas se tem o hábito, né, de sair, de buscar novos horizontes, outros hábitos, né, de ajudar, de fazer alguma coisa, o espírito vai deixar o corpo repousando e vai sair por aí, né? E tem dentro dessas suas saídas inúmeras experiências que nós já falamos aqui, né, dentro dos desdobramentos, né? Então, as experiências com o espírito, elas são infinitas, né? Isso aí vai depender de cada espírito e de cada pessoa, tá? Evelina estampou um gesto de incredulidade e obtemperou. Nada conheço de espiritualismo. É profitente de alguma religião particularizada? Esse é o Ernesto perguntando a ela, né? Sim, sou católica, sem fanatismo, mas francamente determinada a viver segundo os preceitos da minha fé. Pratico as instruções dos sacerdotes, crendo neles. A senhora deve ser louvada por isso. Toda convicção pura é respeitável. Invejo-lhe a confiança perfeita. Não é religioso o senhor? Quisera ser. Sou um procurador da verdade, livre atirador no campo das ideias. E leio espiritualismo por desfastio? Por desfastio? Oh, não. Leio por necessidade. Dona Evelina, a senhora esqueceu? Estamos na bica de uma cirurgia que nos pode ser fatal. Nossas malas talvez estejam prontas para uma longa excursão, da qual ninguém volta. Quem pode saber? Entendo, ajuntou a dama sorrindo. Estuda espiritualismo, a maneira do viajante que aspira a conhecer o dinheiro, a língua, os costumes e as modas dos países estrangeiros que tenciona visitar, informações resumidas, cursos rápidos. Não nego, tenho tido mais tempo ao meu dispor. E desse tempo faço hoje os investimentos que posso, nos domínios de tudo o que se relacione com as ciências da alma, principalmente com aquilo que se refira à sobrevivência e à comunicação com os espíritos, supostos habitantes de outras esferas. E o senhor já encontrou a prova de semelhante intercâmbio? Conseguiu mensagens diretas com alguns de seus mortos queridos? Ainda não. Isso acaso não lhe desencoraja a busca? De modo algum. Prefiro as minhas crenças tranquilas, a confiança sem dúvida, a oração sem tortura mental. Será uma bênção o seu estado íntimo e acato com todo o meu coração a sua felicidade religiosa. No entanto, se houver uma outra vida à nossa espera e se a indagação aparecer à sua alma, como pode falar desse modo, se ainda não obteve a suspirada demonstração de sobrevivência? Não me é possível descrer do critério dos sábios e das pessoas de elevado caráter que a tiveram. Bem, explicou-se Evelina bem-humorada, o senhor estará
com os seus pesquisadores, e eu ficarei com os meus santos. Não faço qualquer objeção quanto à excelência de seus advogados, revidou Fantini no mesmo tom. Filas não consigo furtar-me à sede de estudo. Antes da moléstia, reconhecia-me seguro da vida, comandava os acontecimentos, nem sabia ao menos da existência desse ou daquele órgão no meu corpo. Entretanto, um tumor na suprarrenal não é uma pedra no sapato. Tem qualquer coisa de um fantasma, anunciando contratempos e obrigando-me a pensar, raciocinar, discernir. Tem medo da morte? Chasqueou a moça com fina verve. Não tanto, e a senhora? Bem, eu não desejo morrer. Tenho meus pais, meu esposo, meus amigos. Adoro a vida, mas, se Deus determinar a extinção dos meus dias, estarei conformada. Porventura não tem problemas? Nunca sofreu a influência dos males que nos atormentam o dia a dia? Não diga que me vai examinar a consciência. Já tenho que dar conta de mim mesma aos confessores. E rindo-se desembaraçadamente, reforçou. Admito os males que outros nos façam como parcelas do resgate de nossos pecados perante Deus. No entanto, os males que fazem são golpes que desferimos contra nós mesmos. Supondo assim, procuro preservar-me, isto é, reconheço que não devo ferir a ninguém. Em razão disso, busco na confissão um contraveneno que de tempo em tempo me imunize, evitando a explosão de muitas de minhas próprias tendências inferiores. Admirável que uma inteligência qual a sua se acomode com tanto gosto e sinceridade à confissão. Certamente preciso saber com que sacerdote me desinibo. Não quero comprar o céu com atitudes calculadas, e sim agir em oposição aos defeitos que carrego. E por isso não seria correto abrir o coração diante de quem não me possa entender e nem ajudar. E isso é só na confissão não, né, gente? Isso é para a vida, né? A gente não deve, né, abrir a nossa vida, contar o que é somente nosso e oculto aos olhos dos outros, para aqueles que nós não sentimos a vontade em fazê-lo, ou que o fazendo, né, você não vai obter ali ajuda e nem entendimento. Porque às vezes a pessoa a quem você confia algo, às vezes nem possa te ajudar, né? Às vezes foge né, foge da realidade dela e não tem como, né? A gente tem essa consciência, né? Mas às vezes a pessoa não pode te ajudar diretamente, mas ela te ajuda indiretamente, né? Com o conselho, com o entendimento, né? É possível vocês conversarem e a partir daquela conversa, né? Um novo horizonte se abrir à sua frente, você começar a ver a coisa de um modo diferente daquela que você tinha antes, né? Então tudo é ajuda, né? Compreendo. Retomando o trato íntimo à base de respeito e confiança, a senhora Serpa considerou. Acredite que também eu, ante a enfermidade, tenho vivido mais cuidadosa. Até mesmo na véspera de minha vinda para cá, harmonizei-me com os deveres religiosos, confessei-me, e daí inquietações que confiei ao meu velho diretor, posso dizer-lhe a maior. Não me conceda tanto. Tartamudeou Fantini, espantado com a devoção carinhosa em que Evelina se exprimia. Oh, por que não? Estamos aqui na ideia de que somos amigos de muito tempo. O senhor me fala de suas preparações ante as probabilidades da morte e não me deixa tocar nas minhas? Desataram-se ambos em risos claros
E quando a pausa mais longa se intrometeu no diálogo, entreolharam-se de modo significativo. Um e outro fixaram-se no rosto, inequívoca nota de susto. A mirada recíproca lhes fazia observar que havia caminhado a passos compridos para a intimidade profunda. Onde vira antes aquela jovem senhora que a beleza e o raciocínio tanto favoreciam, pensava Ernesto atordoado. Em que lugar teria encontrado alguma vez aquele cavalheiro maduro e inteligente que tão bem conjugava simpatia e compreensão? Refletia a senhora Serpa, incapaz de esconder o agradável assombro que a dominava. O intervalo consumiu segundos inquietantes para os dois, enquanto o crepúsculo, em derredor, acumulava cores e sombras, anunciando a noite próxima. E assim nós encerramos o capítulo 2, né? E depois, na próxima semana, nós vamos para o capítulo 3. Então, gente, né, esses 2 capítulos, né, um pouco maçante, porque vai lendo, e às vezes, né, fica mesmo cansativo, né? Mas o que é que nós observamos durante tudo isso, né? São 2 pessoas que estão aí passando por dificuldades e que diante dessas dificuldades ambos estão ali o quê? Procurando, né, de alguma forma ficar em dia com aquilo que cada um acredita, né? Ela, católica, tá aí se apegando àquilo que ela tem devoção e que ela tem fé, né? E isso é válido. E ele, que não tinha crença nenhuma, começa aí a ler sobre a espiritualidade, né? Procurando entender o que poderia acontecer se caso ele desencarnasse hoje, ou agora, ou diante daquela cirurgia. Então, e ao final aqui uma grande surpresa, né? Porque ao olhar, né, fundo nos olhos dos outros, né, tiveram ali a sensação de que eles já se conheciam de longa data, né? Tiveram a sensação, mas não tiveram a resposta, né? E ela pergunta de onde será que ela o conhece, e ele também fazendo-se para ele mesmo a mesma pergunta, né? Quando, né, em que ocasião, né, ele conhecera aquela pessoa, né? Então os encontros não são por acaso, as reflexões não são por acaso, tudo envolve aprendizado, né? Nós estamos aqui e viemos para a Terra para aprender, né? O problema é que nós esquecemos disso, né? E quando eu falo esquecemos disso, eu não falo pelo corredor do esquecimento que passamos e chegamos aqui com nossas páginas em branco, não, né? Eu falo isso porque, embora nós estamos caminhando, todos os problemas que a gente enfrenta, né, muitos ainda não abrem os olhos, né, para esses problemas, não vê que ali tem aprendizado. E aí estão caindo no mesmo erro, estão caindo na mesma prova, porque ainda não aprenderam o que precisava aprender, né? E essas reflexões nós precisamos fazer a todo tempo, né? Não é só quando nós somos acometidos por algo ou quando algo grave acontece, né? Lembra lá no início, né? Ela fala que ela não desejava morrer, mas que se ela fosse partir, né? Que fosse feita, né, a vontade de Deus, uma coisa assim que ela disse, né? E ela pensa na família daqui, né? E pensa na família de lá, né? E por isso eu sempre falo para vocês que nós precisamos ter que viver da melhor maneira possível enquanto nós estamos aqui, porque quando nós chegarmos do outro lado, a saudade vai ser reversa, né? Então, que nós possamos aproveitar ao máximo aqui. Os defeitos do outro fica com o outro porque não é nosso,
né? Se não é nosso, não nos pertence, nós não precisamos. Se eu não posso te ajudar, eu não vou te atrapalhar, né? Então, cada um aí dentro do seu percurso, cada um na sua hora, né? Cada um fazendo o possível, né? Porque a hora que nós chegarmos do outro lado, são essas coisas, o nosso caminhar, a relação com o outro, a relação com o todo, tudo que nós aprendemos, tudo que nós nos subtraímos, é que nós iremos levar conosco.